Fala galera do nono ano, vamos para uma aulinha aí sobre Revolução Industrial. Vamos falar da terceira, porque a primeira e a segunda já foi falado em sala, ok? Mas claro, também vou fazer uma revisão desse conteúdo. Gente, vamos lembrar, terceira Revolução Industrial. Primeiro vamos pegar o contexto, né, da Revolução Industrial. O que significa uma Revolução Industrial? Uma grande transformação no modo de produzir. Se a gente for pegar a primeira Revolução Industrial como exemplo, ela é considerada uma grande transformação no modo de produzir, justamente porque eu tive a invenção da máquina a vapor, que passou a substituir a mão de obra. Mais produção em menos tempo. Então, realmente foi uma grande transformação nesse modo de produzir. A segunda revolução também é uma grande transformação no modo de produzir, pelo fato de eu ter o surgimento de uma indústria pesada, uma produção de peso e tamanho elevado, com alto consumo de matéria-prima, alto consumo de energia, novos produtos sendo produzidos. E a terceira revolução não podia ser diferente. Ela é tratada como uma grande transformação no modo de produzir, pelo fato de que agora nós temos o surgimento da tecnologia. Ela é considerada como revolução técnico-científica, pelo fato de nós termos um papel fundamental da ciência e da tecnologia para esse desenvolvimento industrial. Olha só, ela ocorre por volta da década de 50, período conhecido como pós-guerra. Por que pós-guerra? Porque toda a tecnologia utilizada ao longo da Segunda Guerra Mundial, ela acabou agora sendo disponibilizada para o desenvolvimento industrial. E isso ocorre principalmente aonde? Países desenvolvidos. Se vocês forem pegar os principais países que participaram da primeira e da segunda Revolução Industrial, eles são países desenvolvidos, ok? Outra coisa, essa revolução, ela marca o surgimento e a utilização de fontes renováveis de energia. Mas vamos lembrar muito bem, apesar de nós termos novas fontes energéticas sendo utilizadas, petróleo e o carvão natural ainda continuam a ser as fontes mais utilizadas no mundo. O carvão mineral lá da primeira revolução, o petróleo lá da segunda revolução, ainda são amplamente utilizados no mundo. Ok? E quais são as indústrias que surgem com a terceira revolução industrial? Vamos lembrar, o papel da ciência e da tecnologia é fundamental para o surgimento delas. Então nós temos exemplos aqui como a indústria da informática. Aliás, a indústria da informática é a que viabiliza todo o leque industrial da terceira revolução. Gente, a indústria da informática, surgida ao longo da Segunda Guerra Mundial, ela viabiliza tudo. Ah, mas Benício, tinha computador já na época da segunda revolução industrial? Sim, não computadores como a gente conhece hoje, mas eram máquinas que codificavam e decodificavam mensagens durante a Segunda Guerra Mundial. Leiam e pesquisem um pouco sobre o papel da IBM ao longo dessa Segunda Guerra Mundial, ok? Pessoal, além da indústria da informática, nós temos a indústria aeroespacial. Ah, mas Benício, o homem chegou na Lua só na década de 60. Como é que a Segunda Guerra teve papel sobre isso? Pessoal, pesquisem sobre Wernher von Braun, foi marechal alemão que desenvolveu os famosos V1 e V2, que eram foguetes que saíam da Alemanha para explodir na Inglaterra, garantir um ataque seguro na Inglaterra. Essa corrida espacial ela só foi possível graças a Wernher von Braun, que não foi preso depois da guerra. Foi trabalhar na recém-fundada NASA nos Estados Unidos. E ele que viabilizou a presença do homem na Lua. A indústria da cibernética e da robótica, além da engenharia genética e biotecnologia, indústrias conhecidas como novos ramos industriais, que se desenvolveram muito na década de 70. Mas desde a época da Segunda Guerra Mundial já se falava muito em engenharia genética e biotecnologia. Os experimentos alemães, a criação do super soldado, o próprio Capitão América. Isso não é boato, pessoal. Isso tudo tem uma base industrial que surge ao longo da guerra. Vamos lembrar, naquela época todos os esforços industriais estavam sendo voltados para a guerra. Depois que a guerra acaba, todos esses esforços agora passam para um desenvolvimento industrial. Mas também vamos lembrar que nós tínhamos aqui o contexto da Guerra Fria. Então a tecnologia ainda viabilizava a guerra, ok? Agora é o seguinte, todos esses ramos aqui, uma vez que eles contam com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, eles vão promover algumas alterações, dentro de toda a cadeia produtiva. A primeira delas é a exigência de uma qualificação profissional. Os chamados novos artesãos, pessoas que têm o dom, que têm a qualificação para exercer essas determinadas atividades, que são inclusive muito específicas. Essa qualificação profissional, ela exige dos países um amplo investimento em educação, um amplo investimento em desenvolvimento tecnológico.
né? E países desenvolvidos conseguem fazer isso. Aliás, sempre o fizeram. Essa revolução técnico-científica, ela acaba por promover o chamado desemprego estrutural. Vamos lembrar, desemprego estrutural. Desemprego ocasionado pela mudança na estrutura da indústria. Quando a indústria ela passa a se modernizar e dispensar a mão de obra com o uso da tecnologia. Diferente do desemprego conjuntural. Desemprego conjuntural é aquele em que nós vamos ter demissões em massas, mas ocasionados por alguma crise econômica, e não por uma questão de estrutura da indústria. Ok? E a automação industrial, que ocorreu já lá na primeira e na segunda Revolução Industrial. A automação ela continua existindo, né? Na primeira Revolução Industrial nós tivemos o surgimento da máquina a vapor, que substitui a mão de obra do artesão, né? A automação começa já naquela primeira revolução. Na segunda revolução nós passamos a ter máquinas que produzem produtos de tamanho e peso elevado, né? Que também é uma grande transformação e requer uma automação melhorada. Vale lembrar para vocês que cada revolução industrial ela promoveu uma evolução industrial. Em que sentido, Benício? No sentido de que a indústria têxtil da nossa primeira revolução industrial, ela se desenvolveu com a segunda e se desenvolveu com a terceira. Aquela indústria têxtil que antes era movida a máquina a vapor, ela passou a ser utilizada agora, né, movida a eletricidade ao longo da segunda revolução industrial, e hoje ela é controlada por um computador na terceira revolução. As mesmas coisas eu posso falar sobre a segunda revolução. A indústria automobilística hoje é totalmente controlada por computadores. Então, cada revolução, ela evolui a indústria da sua revolução anterior. Bom, eu falei um pouco sobre essa questão, né, da mudança de toda uma cadeia produtiva, mas também nós passamos a ter novas modalidades, né, que surgem com essa terceira revolução. E uma delas é o chamado e-commerce, que é o comércio eletrônico. Hoje, né, a informática ela domina todas as áreas industriais e principalmente comerciais. Então, o e-commerce ele cresce e muito dentro do setor terciário da economia. O setor secundário se desenvolveu, mas o setor terciário ele surge, inclusive, muito mais forte. O setor terciário hoje é o que mais abrange a população economicamente ativa a nível global, ok? E o e-commerce, vamos lembrar, né, movimenta ainda mais a globalização, que é a relação entre os países e principalmente o fortalecimento do capitalismo. Beleza, gente? Essas dicas, então, elas são preciosas para o conteúdo que a gente já começou a trabalhar e ainda vai continuar trabalhando e para uma futura avaliação. Beleza? Um abraço.